Bem, vamos orar então, agradecer a Deus por essa oportunidade. Oremos ao Senhor. Amado Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma noite tão agradável que o Senhor nos preparou, por esse momento que o Senhor reservou para estarmos juntos, Pai, apesar de remotamente, cada um em sua casa, estamos unidos no mesmo espírito, no desejo, Senhor, de aprender mais da tua palavra. Pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre a nossa mente, para que possamos conhecer os segredos, os mistérios da tua santa palavra e, acima disso, Senhor, que o Senhor nos dê graça para que possamos viver a tua palavra, para que sejamos obedientes, Senhor, não só conhecedores, Senhor, mas verdadeiros cristãos, moldados pela tua palavra, que cada atitude nossa seja guiado, Senhor, pela tua vontade revelada através da Bíblia Sagrada. Esse é o nosso pedido de oração. Visita, Senhor, cada um dos meus irmãos agora, que estão orando junto comigo, Pai, com os corações abertos, desejosos, Pai, ansiosos pela tua palavra, que o teu Espírito Santo os visite e os alimente, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero dar início no estudo de hoje, lendo o texto bíblico com os irmãos, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda carta, não primeira. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler a partir do primeiro versículo. Vou fixar aqui para ficar grande. Em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí, tá? Na Bíblia dos irmãos. Diz assim: Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Amém. Foca, meus irmãos, no versículo 3. Aqui. Paulo vai dizer: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Com esse texto como base, irmãos, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos essa noite sobre a gente manter essa simplicidade do evangelho, tá? E por manter simplicidade, irmãos, eu não quero dizer não se aprofundar em estudo bíblico, eu não quero dizer, e não é isso que Paulo está dizendo também, né? Ele que é um dos mais profundos escritores, né, da Bíblia, aquele que, dos escritores da Bíblia, quem mais teve a oportunidade de estudar, e é por isso também que ele fala com tanta propriedade, né? As cartas de Paulo, a gente estava, né, em off aqui conversando um pouquinho sobre Romanos, né, como ele compila o conteúdo do Evangelho em Romanos é de uma genialidade, né, de uma profundidade maravilhosa, né. Então, irmãos, quando Paulo fala de se manter na simplicidade que é em Cristo, ele não está falando de um não aprofundamento, um não estudo, um não, sabe, ele não está falando de proibindo ou não recomendando que se estude teologia, que se compre livros, né, acerca da Bíblia, que se aprofunde em certos temas da Bíblia, como soteriologia, escatologia. Não é isso. Não é sobre isso que Paulo está falando. Quando ele fala de manter a simplicidade, ele está falando de manter a pureza, manter um evangelho, se manter em Cristo de maneira verdadeira, num evangelho que Cristo de fato pregou, e não um evangelho enfeitado pelos homens, não um evangelho inventado, né? Tanto que ele vai falar de crer em Jesus nos versos seguintes, verso 4, porque se alguém vos pregar outro Jesus, onde é que essas pessoas iam arrumar outro Jesus?
Só existe um Jesus, só existe um filho de Deus. Onde é que as pessoas iriam arrumar outro filho de Deus? Então, ele está falando de uma pregação de um Jesus que não é o mesmo Jesus da Bíblia. Não é o mesmo Jesus verdadeiro, aquele que veio à Terra e morreu pelos nossos pecados. E é isso que os homens fazem, né? É isso que os homens fazem. A gente estava conversando eu não lembro se foi na aula passada, acho que foi na aula passada, né? Sobre a gente ter, eu não lembro se foi na pregação de domingo, enfim, sobre a gente ter acesso a bastante Bíblia hoje em dia e a gente não lê Bíblia, né? E aí o que acontece? Por a gente não conhecer a Bíblia, as pessoas apresentam para nós um Jesus diferente do Jesus das Escrituras. E a gente acredita. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa de telecomunicação, eu ficava ligando para as pessoas e tal, e às vezes a gente ficava um tempinho ansioso, né, e eram vários computadores, um do lado do outro, assim, e eu ficava conversando com os colegas do lado, e eu lembro do dia estar conversando com uma menina, uma menina que ela era adventista, e falando sobre Jesus com ela, e a menina começou a chorar, e eu tomei um susto, eu falei, nossa, por que você está chorando? E aí ela falou assim para mim, porque esse Jesus que você está falando para mim, eu não conheço. Eu não conheço esse Jesus aí. Então, ela frequentava a igreja, ela tinha responsabilidades na igreja, né? E não estou falando isso por ela ser adventista, não é isso que eu quero dizer. O meu ponto é, estão apresentando Jesuses por aí, né? Me perdoe pela invenção da palavra, mas estão inventando Jesuses que não são que não é o Jesus da Bíblia Sagrada. Né? E é isso que o Paulo está dizendo. Ele fala: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, esse o que ele está dizendo aqui, ele está fazendo um link com o Gênesis 3 lá, né? Sobre a queda do homem. E porque a gente percebe isso. A serpente enganou a Eva. A serpente, que é Satanás, enganou ele, falou uma meia-verdade, colocou uma mentira no meio, a Eva comprou a ideia e a partir daí toda a humanidade caiu. Foi o que a gente conversou no domingo passado, né? No Cudicê que eu ministrei. A gente estava falando sobre isso. Toda a humanidade caiu ali, né? Toda a consequência de pecado, sabe? Saiu dali, foi a partir dali. E isso aconteceu porque alguém não prestou atenção naquilo que Deus disse, e essa foi a Eva, né? E assim, eu já vi o argumento de que a culpa é do Adão e não da Eva. O boleto vem no nome do Adão, gente, não é porque isso isenta a Eva de culpa, ela tem culpa também, é óbvio que ela tem culpa. O boleto vem no nome do Adão porque ele é o cabeça federal de toda a raça humana, ele é o primeiro ser humano criado, né? A Eva, ela descende do Adão também, né? Não é só os filhos deles que descendem do Adão, mas a Eva também, porque a Eva foi criada a partir do Adão. Deus tirou uma costela do Adão para fazer a Eva. Então ela também descende do Adão. O cabeça federal de toda a raça humana é o Adão, certo? E aí o irmão que eu vi falando isso, né, que fala, a culpa é do Adão e não da Eva, não sei o que, coitada da Eva. Enfim, qual era o argumento dele? O argumento dele é de que a Eva não viu Deus falar, porque a ordem que Deus disse. Vamos ler, acho que fica melhor a gente ler, né? Abre lá a sua Bíblia comigo em Gênesis. Vamos começar pelo capítulo 2, tá? A ordem de Deus está no capítulo 2 e a queda no capítulo 3. Gênesis capítulo 2, deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Esse aplicativo da Bíblia é tão bom, eu gosto tanto dele, mas ele dá uns trabalhos, irmãos, que às vezes ele não funciona, não sei o que acontece. Cadê? Aí, vamos lá. Gênesis capítulo 2, aqui mais ou menos pelo verso 15, deixa eu ver. Esse aqui mesmo, o verso 15. Presta atenção no texto, vamos lá. Gênesis 2, a partir do versículo 15. Se tiver ruim para ver, irmãos, tenta virar o celular, às vezes melhora, tá com ele deitado. Espero que o tamanho esteja bom para ler aí junto comigo. Se não tiver bom o tamanho, vocês avisam que eu aumento aqui, diminuo, dá um jeito para ler juntos aqui. Vamos lá, Gênesis 2, a partir do 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então vamos lá, aqui Deus colocou, o que a gente viu, aqui Deus pegou o homem que ele criou e colocou esse homem no jardim, para cultivar e guardar o jardim, certo? O homem foi colocado lá no Éden. E Deus disse, o Senhor Deus lhe deu essa ordem, aí Deus vai dar uma ordem para ele. De toda a árvore que você está vendo aqui,
Adão, você é livre para comer, o quanto você quiser. Mas tem uma árvore, mais da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, certo? Então, você é livre para tudo, mas essa árvore aqui você não vai comer. E aí Deus vai dizer, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Beleza, Deus está dando essa ordem aqui para quem? Essa ordem aqui Deus está dando para o Adão. Quem está ouvindo essas palavras, quem está ouvindo Deus falar aqui é o Adão. E a mulher não. Como sabe que não, pastor? Porque a formação da mulher vem em seguida. Ó, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. A continuação do texto vai mostrar a mulher sendo formada. Isso aqui não é texto bíblico, tá? O pessoal chama de epígrafe, é um título do que vem a seguir. Vamos lá, verso 18. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O idônea aqui é um sentido de compatível, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxeste ao homem para este ver como ele chamaria, o nome e tal, e o homem deu o nome. Aí, verso 21, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. Então, a Eva não ouviu Deus dar a ordem aqui. A Eva não ouviu Deus falar assim: olha, de todas as árvores aí você é livre para comer, mas dessa aqui não. A Eva não ouviu isso. Tá, e como que a Eva sabia então? Se a Eva não estava lá e se a Eva não ouviu Deus falar, como que ela sabia? Ela sabia porque o Adão falou para ela. Quando ele chega até ela e faz aquela declaração linda, né? Essa finalmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher, né? Enfim, né? O ponto é o seguinte: depois dessa apresentação do deslumbre do Adão e tudo, certamente eles conversavam, né? Ele explicava e falava: escuta, mulher, deixa eu te explicar como acontece por aqui. Aqui, ó, uma vez por dia Deus vem aqui e Deus aqui nos ensina como que a gente vive, como que funcionam as coisas. Aqui é Deus que dá a ordem. E uma das ordens que ele me deu, a ordem principal que ele me deu aqui, que Deus falou sobre um negócio chamado morte. Eu nem sei, o que é morte? Adão nem sabia, não sei, mas é ruim, né? Se Deus falou, então a gente não mexe nessa árvore. Então ela não sabia, ela não estava lá, ela não ouviu Deus falar, mas o Adão falou para ela. E aí o irmão que tentava isentar a Eva da culpa, né? Falando, a Eva não tem nada a ver, a culpa é do Adão, Deus falou com o Adão, é verdade, só que a Eva, isso não isenta a culpa da Eva. Porque, deixa eu te dizer assim, ó, a gente, irmãos, a gente vive no mesmo, assim como Eva. Você quer ver, ó, quem dos irmãos aqui crê no evangelho? Todos nós que estamos aqui cremos, né? Na mensagem da cruz, no evangelho e tal. Deixa eu te perguntar, por que você crê se você não estava lá? Você viu Jesus pregar? Você estava lá quando Jesus pregou e você viu? Você não viu. Você viu os apóstolos pregando? Você estava lá num culto da igreja primitiva? Você não viu. E por que você crê, então, se você não estava lá? Porque a gente tem o registro de quem esteve lá. A gente tem o registro de quem ouviu as pregações, de quem ouviu os sermões de Jesus, né? E então, irmãos, não é desculpa a gente dizer, a gente tentar isentar a Eva da culpa. Não, a Eva foi enganada porque ela sabia o que podia e ela sabia o que não podia. O que acontece é que quando ela é tentada, ela sabendo do que Deus disse, através do Adão, ela não crê com a simplicidade. Lembra a simplicidade que o apóstolo Paulo está falando lá em 2 Coríntios? Ela não mantém essa simplicidade, ela não mantém aquilo que Deus está dizendo. Você quer ver como ela não mantém a simplicidade? A ordem de Deus, deixa eu colocar o texto de novo aí. A ordem de Deus mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ponto. O que Deus falou foi só isso aqui. Deus não falou nada além disso. Agora, quando a serpente vai conversar com a Eva, presta atenção em como foi a conversa. Vamos lá. Gênesis 3 agora, a partir do 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus diz. Olha o que o Satanás vai dizer para a mulher. Não comereis de toda árvore do jardim? Tipo, ele tá falando assim, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Olha o que ele tá falando. E não foi isso que Deus falou. O que Deus falou foi, de toda árvore comerás livremente. Tudo que é árvore que você tá vendo aqui, você é livre para comer o quanto você quiser. Você é livre de toda árvore. Mas tem uma só que não. Mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então, de toda árvore você é livre. Você come o quanto você quiser. Mas dessa aqui não. E aí a serpente já chegou falando assim, é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Não comereis de toda árvore do jardim?
E a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim a gente pode comer sim. Não, não tem isso. Deus deixa a gente comer sim. A gente pode comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Pergunta: Deus falou alguma coisa de tocar no fruto? Que não podia pegar no fruto? Não. Deus não falou nada. O que Deus falou, vamos lá. O que Deus falou é de toda mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Deus só falou que não pode comer. Deus não falou nada de tocar. Agora, quando a gente começa a colocar as nossas ideias nas coisas, sabe? Não, dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não falou nada de tocar. Se quisesse pegar o fruto, não tinha problema, porque Deus não falou nada sobre tocar. E aí ela vai dizer assim, ó, nem nele tocareis para que não morrais. E você percebe uma diferença aqui no não morrais? Porque Deus fala assim, ó. Deus fala assim, certamente morrerás. Certamente morrerás. E a Eva tira o certamente, ela tira a certeza do que Deus está dizendo. Nem nele tocareis para que não morrais. Aí presta atenção, Deus falou com certeza, certamente morrerás. Eva tirou a certeza, para que não morrais. Olha o que a serpente vai dizer. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Em outras traduções aí, é porque essa é a Almeida Revista Atualizada. Olha na sua Bíblia aí. Na sua Bíblia está escrito assim: certamente não morrerás. Na sua Bíblia está escrito desse jeito aí, né? Que a revista corrigida e a revista e a Almeida corrigida e fiel, que mais se aproximam do texto original. Então a Eva tira a certeza, o Satanás coloca a certeza inversa. É certo, certamente não morrereis. Então você percebe que a Eva está sendo enganada aqui? Aí ele vai contar uma verdade agora. Ele conta a mentira, ele inseriu a mentira. Certamente você não vai morrer. É certeza que você não vai morrer. Aí agora ele conta uma verdade. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso aqui é verdade ou não é? É verdade, gente. Deus, depois da queda, Deus vai dizer: eis que o homem e a mulher é como um de nós. Deixa eu achar esse versículo aqui. É assim que Deus Deus tira eles do jardim. Vamos lá. Ele disse: me ajuda a achar aí, meus irmãos. Aqui, ó, verso 22 do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Quem disse que isso aqui ia acontecer? Quem foi que disse? Deus falou isso para Adão? Deus não falou isso para Adão. Quem disse isso aqui foi Satanás. A serpente disse isso aqui. Então isso aqui é verdade? É verdade. É verdade. Quando a serpente diz: não, Deus sabe. Olha o que ele falou. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Então ele coloca uma mentira, insere uma verdade logo em seguida, ele mistura a verdade com a mentira, e aí a mulher foi enganada aqui. Verso 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Verso 7: e abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam no pronto. Aqui o homem caiu, aqui a queda aconteceu. Aqui não tem mais a simplicidade de estar nu e tá tudo bem, sabe? E não tem mais a simplicidade, porque olha o que acontece. Abriram-se os olhos de ambos, e ambos percebendo que estavam nus, cozeram. O cozer aqui é de costurar, tá vendo? A raiz aqui é de costurar. Eles cozeram, eles costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tá, então eles percebendo que eles estavam nus, eles deram um jeito de costurar uma roupa para eles feita de folhas de figueira. Quantos seres humanos existem aqui? Só existe o Adão e a Eva. Só existe o Adão e a Eva. E um é marido e a outra é a esposa. Se os dois são marido e mulher e só tem esses dois aqui no Éden, por que é que um tá com vergonha de ficar nu na frente do outro? Porque a única pessoa na face da terra que você pode ficar nu é seu marido, é a sua esposa. Então você entende como a inocência sumiu daqui agora? Como eles entraram em estado de guerra? Agora um se esconde do outro. Agora um tem vergonha do outro. E isso acontece porque o ser humano caiu. E o que o apóstolo Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele está dizendo assim: eu tenho medo,
irmãos, deixa eu abrir esse texto aqui, já que a gente está projetando aqui, né, para a gente ver junto. O que o apóstolo Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele está dizendo assim, eu tenho medo que vocês sejam, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, esse negócio de misturar a mentira com a verdade é a astúcia do Satanás, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, eu tenho medo, gente, que do mesmo jeito que Satanás enganou a serpente, que vocês, igreja do Senhor, vocês, cristãos, vocês, servos de Jesus Cristo, vocês que desceram a água do batismo, vocês que tomam do corpo e do sangue do Senhor, eu tenho medo que vocês sejam enganados assim como a Eva foi. E como foi que a Eva foi enganada? Através de sair da simplicidade daquilo que Deus falou. Irmãos, quando a gente esquece do que Deus falou, quando a gente não guarda a sã doutrina, não guarda os mandamentos de Deus, a gente está sujeito a isso, a ser enganado por Satanás, igual a Eva foi enganada lá no Éden. Quando eu estava falando de a gente ter muitas Bíblias, irmãos, isso é cristalino. A gente fala sobre, inclusive, o motivo desse estudo aqui, de eu estar falando sobre isso aqui, foi porque eu citei isso aqui na pregação de domingo e os irmãos já, nossa, vieram me conversar comigo, né? Nossa, pastor, eu nunca vi alguém falar. E eu falei, gente, mas isso aqui é básico da fé, meu Deus do céu. Isso aqui é a queda do homem. Isso aqui está na terceira página de qualquer Bíblia. Você abriu qualquer Bíblia em Gênesis, vai passar uma página, você vai chegar nisso aqui. E os irmãos não entendem o básico da fé, meu Deus do céu. Isso significa, irmãos, que a gente não lê mais Bíblia, a gente não se alimenta mais da Bíblia, a gente não estuda mais a Bíblia, não. A Bíblia parece que é opcional na vida do cristão, e não, a Bíblia, meus irmãos, é fundamental na vida do cristão. Não dá para ser servo de Jesus Cristo sem a Bíblia Sagrada. Não existe servo de Jesus sem Bíblia. Não dá para ir para o céu, irmão, sem Bíblia. E isso que eu estou falando aqui, os irmãos tomam um susto, falando, não, como assim, pastor? Tem que conhecer a Bíblia, tem que ler a Bíblia, entender. Você precisa, irmãos, viver a Bíblia para ir para o céu. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 7. Vamos ler esse texto aqui. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso, acho que é o 21. Vamos lá. Aqui, ó. Verso 21. Presta atenção nas palavras de Jesus, irmãos. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo assim, nem todo mundo que fala que eu sou o Senhor. Jesus Cristo está dizendo, nem todos aqueles que me chamam de Senhor, daqueles que cantam louvores ao meu nome, me glorificando, supostamente me adorando, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso significa que tem gente que está chamando Jesus de Senhor, mas não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Aí ele continua, quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então não é chamar Jesus de Senhor, Senhor, reconhecer o senhorio dele, o poderio dele, reconhecer ele como Deus e cantar as músicas para ele e andar com a Bíblia debaixo do braço. Não é isso que leva para o céu, não é isso. Tem muitos que fazem isso e não entrarão no reino dos céus, mas vai entrar aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí eu pergunto, como que você conhece, como que a gente pode conhecer a vontade de Deus se não for através da Bíblia Sagrada? Porque a gente não estava lá, irmãos. É o que eu comecei dizendo aqui. A gente crê porque está escrito. A gente crê porque a Bíblia diz. A gente não crê porque alguém convenceu a gente disso. A gente não crê porque inventaram a história, como querem alguns judeus por aí, como querem alguns ateus por aí, dizendo, não, o evangelho é uma invenção. Nunca houve. Primeiro que a gente tem provas históricas da existência e da ressurreição de Jesus. Prova histórica de que Jesus existiu, morreu e ressuscitou, gente. Na Bíblia a gente vê que eles pagaram os soldados, subornaram os soldados para dizer que os apóstolos roubaram o corpo de Jesus. Por que eles fariam isso? Isso, meus irmãos, é porque Jesus morreu e ele saiu do túmulo, ele sumiu. Foram lá no túmulo, cadê o Nazareno que a gente matou? Ele não tá mais aqui. E aí vão até os guardas, o que aconteceu? Não sei, sumiu. Aí eles deram dinheiro para os guardas e falaram, faz o seguinte, fala que ele não existe, roubaram o corpo dele. E aí, todos os apóstolos, sem exceção, todos os apóstolos, a exceção seria talvez João, né?
foram martirizados. João não foi martirizado porque Deus não deixou, porque os caras tentou matar ele. Ele é jogado na ilha de Patmos porque eles não deram conta de matar João. Não conseguiram matar João por causa de uma promessa de Jesus, né? E que Jesus fala para ele, quando Pedro pergunta, o que vai ser de João? Aí Jesus fala, se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, o que importa para você? Tipo assim, isso não é da sua conta. O que vai ser do João, Pedro, não é da sua conta. Porque Jesus fala para Pedro como ele vai morrer, né? Aí ele fica curioso sobre João. E aí, quando Jesus fala assim, se eu que quero que ele fique vivo até que eu volte, aí o texto diz que os apóstolos ficam pensando que João vai ver o arrebatamento, né? E não é isso que Jesus está dizendo. Está dizendo que João ficaria vivo até Jesus voltar à terra de novo. E quando que isso acontece? Lá na ilha de Patmos, quando Jesus desce à terra de novo para revelar todo o livro do Apocalipse para João. Então tentaram matar João. Ele foi lançado lá em Patmos porque não deram conta de matar o velhinho. Tentaram matar. Você conhece, né, a história de que ele foi jogado no tonel de óleo fervendo e saiu de lá sem uma ferida. Enfim, a gente tem provas, irmãos, de que o evangelho é verdade. O martírio dos apóstolos, que é o que eu ia falar aqui, é prova de que é verdade. Que o evangelho é uma verdade. Por quê? Porque eles morreram. Ninguém morre, meus irmãos, por uma mentira. A pessoa pode morrer por uma mentira que ela pensa ser verdade. Só que os 12, os 13, se você contar o Paulo, eles foram perseguidos. E nenhum negou. Ninguém negou, nenhum discípulo, não só os apóstolos, nenhum discípulo dos que andaram com Jesus, nenhum deles negou. Falou, não precisa matar, não é para tanto, né? Liberta meus filhos aí. Então, a gente combinou, né? A gente falou, vamos inventar a história de que ele ressuscitou e tal. Não, nenhum apóstolo, todos eles morreram, inclusive o Policarpo, que foi queimado. Quando eles falaram assim, beleza, nega Jesus e a gente te liberta. Enquanto ele estava preso para ser queimado, e ele falou, não, acende logo esse fogo que eu quero encontrar o meu Senhor. Nenhum discípulo de Jesus em toda a história da humanidade, na história da igreja, nenhum deles negou a ressurreição de Jesus. Né? Então a gente só tem certeza disso porque está escrito, irmãos. A gente crê porque foi registrado, porque é texto bíblico, e é por isso, é através desse mesmo texto bíblico que a gente conhece a vontade do Pai, aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, que é esse que é salvo. E o texto continua, muitos naqueles dias hão de me dizer, que a gente fica com outro texto na mente, né? Eu estou com outra tradução na cabeça e vou citando de cor em vez de ler. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós. Olha o que esse pessoal que chama Jesus de Senhor, Senhor vai dizer naquele dia, no dia do julgamento final. Eles vão olhar para os olhos para Jesus e vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome. Esse pessoal estão pregando usando o nome de Jesus. Em teu nome nós não expelimos demônios. Esse pessoal, eles têm autoridade, meu Deus do céu, para expulsar demônios. Em teu nome não fizemos muitos milagres. Eles estão pregando, têm autoridade sobre os demônios, estão expulsando os demônios, e eles estão fazendo milagre, estão curando pessoas por aí. Naquele dia, quando Jesus disser, vocês não vão entrar aqui, e eles vão dizer, mas Senhor, a gente não pregou no teu nome? Não foi através do teu nome que a gente expulsou demônios? Não foi através do teu nome que milagres foram operados através de nós? E aí Jesus vai dizer, então lhes direi explicitamente, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então eles conhecem Jesus, chamam Jesus de Senhor, são pregadores, eles expulsam demônios, eles operam milagres, só que eles praticam iniquidade. E Jesus nunca conheceu esse pessoal. E olha o texto que vem logo em seguida, o texto dos dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não é só conhecer, tem que viver as palavras de Jesus. Ele compara a um homem prudente que edificou a casa sobre uma rocha, não cai, essa casa não cai. E aí ele continua, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, a um louco, que edificou a sua casa sobre a areia.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e foi grande a sua ruína. A ruína que ele está falando aqui, irmãos, não é a pessoa deixar de ser crente. Desviou, fulano desviou, não é disso que ele está falando, gente. Ele está falando da salvação. Por quê? Porque o texto anterior ele está falando do que aqui? De entrar no reino dos céus. Ele está dizendo que naquele dia eles vão dizer, não, e ele está falando, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ele está falando do julgamento final aqui. Então, quando ele fala da queda e da casa permanecer, ele está falando de salvação também. Ele não está falando apenas de viver a vida na igreja. Não é disso que ele está falando. Ele está falando muito além. O contexto do que está sendo conversado aqui é a salvação e a perca dela. Então, irmãos, é por isso que eu afirmo, sem Bíblia Sagrada não tem salvação, irmãos, não tem, a gente precisa viver a Bíblia Sagrada. E aí, como que a gente vai viver aquilo que a gente não conhece? E é isso que o Paulo está dizendo. Gente, eu tenho medo que o Satanás engane vocês igual ele enganou a Eva. E como que o Satanás enganou a Eva? Colocando uma mentira naquilo que Deus disse. Colocando uma dúvida naquilo que Deus disse e uma meia verdade, e aí a Eva não conhecia muito bem o que Deus tinha falado, ou não lembrava, e aí ela caiu. Entende? Então, irmãos, a Bíblia Sagrada é indispensável. A gente não pode ser cristão sem Bíblia Sagrada. E a gente está vivendo hoje, irmãos, um tempo de uma profecia bíblica, sabe? A Bíblia já falava sobre hoje. O Paulo, ele está preocupado com a igreja de Corinto há 1950 anos atrás, 1900 anos atrás. Pensa 1900 anos depois. Como que o Paulo estaria se ele visse a igreja de hoje? A igreja do século XXI, a igreja de 2026. Se o Paulo visse as igrejas de hoje, será que ele ia estar mais ou menos preocupado? Vamos ler um texto aqui de Pedro? 2 Pedro, capítulo 2. Presta atenção no que Pedro vai dizer. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dói. Gente, parece que o Pedro estava vendo a igreja de hoje em dia, gente, quando ele fala isso. Pedro é uma profecia bíblica que Deus soltou através de Pedro, e a gente tem o privilégio, né? O privilégio de estar vivendo isso aqui. A gente está vendo isso aqui. Assim como no meio do povo de Israel surgiram falsos profetas, e a gente vê falsos profetas de monte. Lendo o livro de Jeremias, por exemplo, a gente vê falso profeta todo mundo. O Jeremias fala assim, Deus vai destruir. Aí vem o falso profeta e fala, Deus não vai destruir. O livro de Jeremias, a tônica é essa. Por isso que ninguém gosta de Jeremias, porque tem o falso profeta que profetiza a bênção, e Jeremias só profetiza a destruição. Por isso que ninguém gosta do Jeremias. Por isso que ele é perseguido, por isso que chega aquele texto que ele vai dizer assim, o senhor me enganou. O senhor me chamou para ser profeta e todo mundo gostava do Elias, do Eliseu, o pessoal, homens usados com poder e tal. O senhor me chamou para ser profeta, eu achei que o senhor ia fazer igual fez com eles, né? Mas não, todo mundo me odeia. O senhor não me usa para ficar fazendo milagres, o senhor me usa para pregar sempre a mesma mensagem. Sempre terror e destruição. E os falsos profetas lá, pregando bênção, pregando bênção. O que o Pedro está dizendo é, assim como no meio do povo, no nosso povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, igreja, assim também haverá entre vós falsos mestres. Não é um pessoal bobo, não é um pessoal que não sabe, eles estudaram, eles sabem sim. Eles são mestres, só que eles são mestres falsos, falsificados. Pregam um outro Jesus, que é o que o Paulo está dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 11. Pregam outro Jesus, pregam outro evangelho, pregam aquilo que a Bíblia não diz. Esses dias eu vi um pessoal que se diz apóstolo vendendo, como é que chama aquele negocinho que eles põem na porta lá dos judeus? Tem um nome isso aí, gente. Bom, se você lembrar o nome eu falo aqui. Mas é um amuletozinho que os judeus colocam nas portas lá, né? E o pessoal vendendo isso daí, dizendo o seguinte,
Não, coloque isso aqui sobre a porta, porque isso aqui afasta o espírito de morte. E aí tá o apóstolo da igreja X, não vou falar aqui, ensinando, ó, você mede a distância do chão e aí você instala no batente da porta para livrar o espírito de morte. Gente, é sério isso. O espírito de morte, irmãos, ele não tá sujeito ao inferno. O espírito de morte, ele tá sujeito a Deus. Quem foi que mandou o espírito de morte lá no Egito? Quem foi que mandou? Não foi Deus, meu Deus do céu. Agora pensa que Deus manda ir lá na casa da pessoa, fala, ó, vou usar minha casa mesmo, vai lá na casa do Anderson, o espírito de morte, vem cá, vai lá na casa do Anderson e você vai chegar lá, você vai ceifar, você vai derrubar, você vai destruir, você vai matar, aí ele tá vindo aqui na minha casa. Quando ele chega na minha casa, fala, ih, não dá pra entrar porque tem um amuleto na porta dele. É sério isso, gente. E o pessoal cai nisso. O pessoal compra esse negócio e instala na porta. O pessoal lá com o vídeo todo feliz. Olha aqui, meu apóstolo, coloquei na minha porta. Glória a Deus. Gente, meu Deus do céu, o que estão fazendo com a igreja de hoje? Gente vendendo vassoura ungida para você expulsar o demônio varrendo. A vassoura que você deixa atrás da porta. E aí a pessoa vai embora, você varre com o demônio que ela trouxe, vai embora junto com... Meu Deus do céu, que Bíblia que esse pessoal está lendo? Vocês entendem? É sobre isso que Pedro está dizendo. São falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Heresias de destruição. Ao ponto, olha aqui, ao ponto deles eles negarem o soberano Senhor que os resgatou. Ele não está falando de ímpio, ele está falando de um povo que foi resgatado pelo sangue de Jesus. Ele está falando da igreja. Ele está falando de uma igreja que não conhece mais o Jesus que os resgatou, renegou esse Jesus. Por quê? Porque está ouvindo as heresias destruidores de falsos mestres, trazendo sobre si repentina destruição, e muitos os seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Por causa deles, o caminho da verdade, o evangelho, vai ser inflamado, vai ser infamado. A fama do evangelho fica negativa por causa desse pessoal. Agora, você já teve o desprazer de quando você falar que é evangélico, o pessoal torceu o nariz para você? E eles não conhecem a nossa igreja, a mensagem do amor de Deus. Quando ele ouve igreja evangélica, ele pensa que é a igreja evangélica que está vendendo bênção por aí, gente. Pensa que a igreja evangélica está vendendo a vassoura ungida, o óleo, a água pega do Jordão, sei lá das quantas. Eles pensam isso. Então o evangelho, quando a gente fala que nós somos cristãos, ninguém quer nem ouvir, não quer nem ouvir o que a gente tem para falar. A pessoa quer se afastar, quer distância da gente por causa de falsos cristãos que não conhecem a Bíblia Sagrada. O verso 3, movidos por avareza, pelo amor ao dinheiro, farão comércio de vós, farão comércio de vocês, cristãos. Igreja, eles vão pegar vocês, vão fazer de vocês comércio, com palavras fictícias, palavras mentirosas. Só que é o seguinte, para esse pessoal, para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. O juízo lavrado, que Deus lavrou, que Deus já assinou, que Deus decretou, o juízo para os falsos pastores, os falsos mestres, não tarda. Vai chegar, a conta vai chegar, a destruição deles não dorme, não se apaga. Só que isso, meus irmãos, quem cai nisso daqui não é o falso cristão. Quem cai nisso aqui é o verdadeiro cristão que não vai atrás da Bíblia Sagrada. Aí o apóstolo falou, ele falou, o apóstolo falou. Aí o pastor, não sei das quantas, falou, não, o pastor falou. E aí, meus irmãos, tem igreja aqui que tá... A gente conversou, quando a gente estava estudando aí no Manchester, sobre igrejas que incentivam a prática homossexual. Gente, a Bíblia diz que é pecado. Levítico diz que é uma abominação ao Senhor. O homem não se deitará com outro homem como se fosse mulher. E isso é uma abominação ao Senhor. Romanos capítulo 1, meu Deus do céu, fala claramente dos homossexuais, que eles, quando Paulo fala daqueles que não aceitaram a revelação de Deus, deixa eu ler o texto. Quando eles não aceitaram a revelação de Deus, Deus trouxe sobre eles uma destruição. Me fala se isso daqui não está falando de homossexualidade, gente. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, ao contrário da natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Me fala se isso aqui não está falando sobre homossexualidade. Mas tem gente por aí dizendo que não. Tem gente por aí dizendo que a minha família é bendita e a mulher é casada com outra mulher. Não é bendita segundo a Bíblia Sagrada. Você pode torcer a Bíblia o quanto você quiser, o texto bíblico está aí.
O texto bíblico é claro. As mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro tipo de relação, contrário à natureza. Semelhantemente também, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem. Meu Deus do céu, gente, não tem como ser mais claro que a Bíblia. A homossexualidade é pecado. Não entra no céu. Mas tem igreja por aí dizendo, não, aqui tudo bem, aqui você aceita, querido. Aqui você aceita do jeito que você é. Não é. Se a gente fosse agir do jeito que a gente é, não precisava de evangelho. A gente ia para o céu do jeito que a gente está. Não, não. Quando a gente encontra a cruz, precisa de renúncia, precisa mudar. E para a gente nos tornarmos filhos de Deus, segundo a vontade de Deus, só tem um caminho. A Bíblia é o caminho. Não é uma revelação através do jejum. Não é umas visões que vêm através de oração. Não, não, não. A Bíblia é o caminho. Porque só a Bíblia, meus irmãos, é confiável e verificável. Apenas a Bíblia Sagrada. A gente pode confiar na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não é que ela contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E os homens... O que eu fico... Eu acho que eu estou preocupado igual o Paulo. O que eu fico preocupado é isso. São os irmãos, deixando a sã doutrina, gente. Esquecendo, sabe? E isso é falta de Bíblia, não tem outra explicação para isso. O que acontece é falta de Bíblia Sagrada. Irmãos que não leem a Bíblia, irmãos que não conhecem a Bíblia. O que a gente estava falando lá no domingo, que na época das locadoras, a gente assistia muito mais filme do que a gente assiste hoje. A gente ia na locadora, alugava o filme lá e passava o final de semana com aquele filme. Passava o final de semana assistindo 2, 3 filmes. E hoje em dia, você tem vários streamings, né? Você tem o Netflix, você tem, sei lá, o Prime, o Paramount, o Disney Plus, o Apple TV, tem 1 milhão de streamings aí. Você tem mais acesso a mais filmes hoje do que você teria na sua vida, na sua adolescência inteira, através das locadoras. Aí eu te pergunto, quantos filmes você assiste hoje em dia? A gente não assiste mais filme. E não estou dizendo que você tem que voltar a assistir filme. O que eu estou dizendo é, por aumentar a facilidade de acesso, né? A gente pensou que o pessoal ia ler mais Bíblia, a gente pensou que o pessoal ia estudar mais a Bíblia, a gente pensou que o pessoal ia se tornar mais crente, mais cristão, mais conhecedor, e o caminho foi o contrário. O caminho foi o contrário. A gente tem mais acesso à Bíblia hoje do que tinha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. E a gente lê muito menos a Bíblia do que os cristãos de 20 anos atrás lia. Né? Eu não sei nem quantas Bíblias eu tenho aqui. Uma Bíblia só minha tem 5 versões de Bíblia diferente, que é essa aqui. Tem 5 traduções da Bíblia diferentes só nessa Bíblia. Eu tenho Bíblia hebraica, tenho Bíblia grega, tenho Bíblia de tudo que é jeito de você imaginar aqui. Hoje a gente tem tanta Bíblia. E se você precisava apenas disso aqui para ter acesso a um monte de Bíblia. Só o teu celular. Você teria acesso a quantas versões da Bíblia você quiser. E o que a gente faz com esse acesso? A gente lê a Bíblia? A gente não lê. A gente não lê a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu estou falando que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ler o texto aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. É 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 16. Vamos lá. Olha lá. O texto que você já conhece de cor e salteado. Toda a escritura é inspirada por Deus. É a palavra de Deus, gente. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Olha o que a Bíblia faz. A Bíblia, ela consegue ensinar, repreender, corrigir, educar em justiça, para que todo servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Os nossos amigos católicos, eles falam assim, não, Bíblia sem magistério não dá, porque precisa do magistério para interpretar a Bíblia. Não precisa do magistério, porque a Bíblia, ela já torna o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não precisa de magistério, não precisa de alguém estar explicando, você e a Bíblia resolve. Que essa foi a grande luta do Martinho Lutero.
Essa foi a grande luta dele, pessoal. A igreja, só a igreja podia interpretar a Bíblia. E a igreja interpretava a Bíblia do jeito que ela queria, né? Segundo os interesses dela na época. E isso levou à venda de salvação, venda de indulgência, né? Tem a frase, não lembro agora quem foi o cardeal que falou, o membro do magistério que falou, mas essa frase é séria. Depois você joga no Google, você vai ver quem foi que falou. Ele fala assim: quando uma moeda cai no gasofilaço da oferta, uma alma salta do purgatório. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: que quando você dá uma oferta na igreja, alguém que está sofrendo no purgatório vai para o céu. Esse era o pensamento da igreja da época. E a igreja pegava isso, quem que podia ir contra a igreja? Se o único que era habilitado a interpretar a Bíblia era a igreja. Só a igreja tinha autorização para isso. A briga do Martinho Lutero foi quando ele foi traduzir a Bíblia, ele olhou e falou: gente, mas peraí, mas não é isso que a Bíblia ensina, né? E aí ele vai e prega as suas 95 teses lá na porta da Catedral de Gutenberg e pronto, aí começou a reforma protestante. E o Lutero, ele não queria dividir a igreja, não queria rachar a igreja, ele queria reformar a igreja. Só que a igreja botou ele para fora. Ele foi excomungado pela igreja. E começou assim. Então, gente, vocês percebem o perigo de que a igreja corre sem a Bíblia? Vocês percebem quão perigoso é estar sem a Bíblia, meus irmãos? Não viver a Bíblia, não ter a Bíblia, não ler a Bíblia. E eu entendo, a gente tivemos 2 aulas aqui, né, sobre como ler a Bíblia de forma assertiva, né, de forma que funcione, de forma que a gente consiga guardar o texto, lembrar do texto, viver o texto. E não é coisa de outro mundo. Vocês viram aqui, é coisa simples, é marcar, é ler, é anotar o que você está lendo, é reler o que você está lendo, escrever, resumir aquilo que você leu com as suas palavras, aquilo que você entendeu com as suas palavras, assimilar, sabe? Então não é um bicho de 7 cabeças, não é. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela foi feita para todo cristão. Senão esse texto que a gente leu de Mateus capítulo 7, a gente estava perdido. A gente estava perdido se não fosse assim. Por quê? Porque só poderia ir para o céu quem entendesse a Bíblia. Só ia para o céu porque precisa viver. Pelo que Jesus está dizendo lá, precisa aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Precisa ouvir o que ele está falando e viver e praticar, viver aquilo que ele está falando. Só que se a gente não entender o que ele está falando, como que a gente vai viver? Você entende? Então, isso aqui é Jesus, é um atestado claro e óbvio de que todo cristão tem plenas condições de entender a Bíblia Sagrada. E eu não estou dizendo com isso que não existe um dom voltado para a Bíblia Sagrada. Existe, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. É um dom de pregar. A diferença é você entender, você esmiuçar e explicar para outra pessoa, você transmitir, isso é um dom. Mas você entender e viver não é dom. É ser cristão isso aí. Isso é ser servo de Jesus. Entende? Então a igreja, irmãos, ela corre sério risco. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu temo que, assim como Eva, vocês sejam enganados pelas serpentes e se afastem da simplicidade de Cristo. A simplicidade de Cristo que ele está dizendo é isso, é a palavra, é se manter na palavra. Que foi o que aconteceu com a Eva. A Eva saiu da palavra que Deus disse e aí caiu. Pelo que o apóstolo Paulo está falando, é isso que ele está dizendo. Que vocês esqueçam do que Deus está dizendo. É por isso que ele vai falar de outro Jesus. Para que preguem outro Jesus no meio de vocês. Outro evangelho no meio de vocês. E é isso que a igreja está vivendo, gente. E isso de 2 lados, né? Tanto do lado da mentira, alguém colocando a mentira, quanto do lado de desacreditar daquilo que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia fala coisas absurdas, gente. A Bíblia fala coisas absurdas. O Jonas ser engolido por um peixe. O pessoal fala assim, não, ele foi engolido por uma baleia. Então, não serve baleia lá. Porque a palavra hebraica lá é dag gadol, é grande peixe, é um peixe. E a baleia, não sei se você sabe, né, mas a baleia não é peixe. A baleia é um mamífero. Então ele está falando de um peixe. Agora, que peixe é esse? Que peixe que é esse que conseguiu engolir um homem? Aí tem gente que fala, não, então talvez não seja bem assim, talvez não seja literal, veja bem, a gente precisa ver, e aí o pessoal começa a duvidar da Bíblia. O pessoal lê Isaías 40, você já leu Isaías 40? Que fala da grandeza de Deus? Vamos ler esse texto. Isaías capítulo 40, que fala da majestade, da glória, de como esse Deus que nós servimos é grande. Aí o pessoal quer relativizar o texto. Não, talvez não seja assim e tal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui. Verso.
Aqui, ó, verso 12. Isaías 40, verso 12. Olha o que esse texto vai dizer. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas. Pensa assim, a água de todo mundo. Água de todo mundo. Deus pega essa água com a concha da mão. Assim. Uma mão, né? Na concha de sua mão, ele está falando no singular. Na concha de sua mão. Na concha de sua mão. Uma mão só. Mediu as águas. Deus, com a concha da sua mão, ele fez assim, ó. E mediu as águas do mundo inteiro. Quem tomou a medida do céu a palmo? Gente, sabe essa infinidade que a NASA tira as fotos da infinidade? Então, Deus mede isso aí com o palmo. Ele põe um palmo assim, ó, para medir. Essa infinidade, que não tem fim, mas Deus mede com os palmos. Quem recolheu na terça parte de um éfa de pó da terra e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão. Balança de precisão é aquela balança que mede, sabe, mede o quilo, as gramas, sabe, menos que as gramas. É uma balança de precisão que mede o mínimo de um peso. Ele está dizendo assim, para Deus medir os montes e os outeiros é medir com uma balança de precisão. Tamanho desse Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ele ensinou a sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. As nações, aquela glória, aquela pomba, ele está dizendo, não, é igual um pingo que caiu dentro de um balde, isso aí. E como um grão do pó na balança, as ilhas são como um pó fino que se levanta. Você precisa pegar um grão de areia, Deus está dizendo assim, as ilhas são um grão de areia para mim. Nem todo límado basta para queimar nos seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Elas as consideram menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives cobre o ouro, as cadeias de prata, forja para ela, o sacerdote, idólatra, escolhe madeira que não se corrompe. Ele está dizendo assim, o pessoal faz deuses com todo o esmero, sabe? Põe todo o trabalho com a melhor matéria, a melhor madeira, não sei o que, isso aqui é Deus, falando, isso aí não é nada. Isso aí não é nada comparado ao Deus verdadeiro. Então, assim, gente, aí o pessoal olha para esse texto e relativiza. Não, veja bem, talvez não seja bem isso. Não, o Deus da Bíblia é esse Deus de impossível, esse Deus de maravilhas, esse Deus grandioso que não dá para explicar. A Bíblia diz que um peixe engoliu Jonas. A gente acredita, porque a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu o peixe, a gente ia acreditar também. Se a Bíblia dissesse que uma sardinha engoliu o Jonas, a gente ia acreditar também, porque está escrito na Bíblia. A gente não pode relativizar a Bíblia, oh, veja bem, a gente tem que ver como é que é. Eu entendo que há textos difíceis de entender, e a gente que lute. A gente que vai para o texto bíblico, para o texto original, e olha o contexto, e tá tudo bem. Mas texto claro da Bíblia, a gente fica, sabe, talvez não seja bem isso, não, veja bem, milênio, talvez milênio não seja milênio, talvez não seja 1000 anos, a Bíblia está dizendo de um reino milenar de Cristo sobre a terra, de Jesus reinando 1000 anos sobre a terra, e o pessoal fala assim, não, o milênio é hoje. Tem gente por aí que fala que a gente está vivendo o milênio hoje, que o milênio não é literal, é uma alegoria, só que é o seguinte, Apocalipse diz que durante o milênio o Satanás está preso, alguém está vendo o Satanás preso aqui? Porque, na minha visão, ele está soltinho da Silva, né? Que raio de prisão? É a prisão igual do pessoal do PCC, que tá preso, mas manda em tudo? Como é que é isso aí? Então tem gente por aí relativizando a Bíblia. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, eu falo, não, Deus amou os eleitos. Como assim Deus amou o eleito? A Bíblia diz que Deus amou o homem, não quer que nenhum se perca. Deus amou a todos sim, não só os eleitos. Não tem esse negócio Deus só ama os eleitos, só os eleitos serão salvos. Gente, esse Deus compromete seu próprio caráter. É a mesma coisa do Judas, né? Não, o Judas foi determinado para ser o traidor. Não, Judas não foi determinado a nada, gente. O que a profecia bíblica diz é que Jesus seria traído. O nome do Judas não estava lá. Podia ser o Pedro. Pedro não teve dificuldade ali quando viu Jesus ser preso. Podia ser o Tomé. Tomé não tinha dificuldade com a fé. Estava vendo Jesus e falou, não, só vou crer se eu tocar. Sabe? Então,
Judas, Jesus seria um hipócrita de escolher, vem aqui que você só vai servir para me trair e ir para o inferno, é só para isso que você serve. Gente, Jesus perdoou Pedro, todos os discípulos, porque não ficou ninguém ali, né? Na hora que ele foi preso, todo mundo sumiu. Todo mundo sumiu. E ele perdoou a todos, inclusive o Pedro, que negou ele 3 vezes, praguejando e jurando e praguejando contra o nome de Jesus. Sabe o que isso significa? Que naquela fogueira, junto com os soldados romanos, os empregados romanos ali, Jesus Cristo, o Pedro amaldiçoou o nome de Jesus Cristo. E aí é no momento que ele vira e olha Jesus passando e o galo canta e ele lembra do que Jesus falou e chora. Jesus perdoa esse cara. Você acha que Jesus não perdoaria o Judas? O Judas, ele se arrependeu. A falha do Judas foi não ter esperado Jesus, gente. Porque ele chega diante do pessoal que vem, que deu as moedas para ele joga as moedas lá no templo, arrependido do que ele fez. Só que ele, ao invés de esperar por Jesus, ele se matou. Essa foi a grande falha do Judas. A grande falha de Judas foi ter ido se enforcar. Porque se ele tivesse esperado 3 dias, do jeito que Jesus falou que ia acontecer, do jeito que Jesus falou, em 3 dias eu derrubo esse templo, 3 dias eu derrubo esse templo e em 3 dias eu torno a levantar ele de novo. Quantas vezes Jesus falou sobre a sua morte? Mateus lá, 16, depois da afirmação de Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus fala sobre essa pedra, ele ficaria a minha igreja. No take seguinte, Pedro está dizendo assim, quando Jesus fala assim, eu vou para Jerusalém e lá eu vou ser preso, vou morrer. Aí o Pedro entra na frente e fala, não faça isso com o Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo. E aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Então, tipo assim, não pegou de surpresa. A traição não pegou Jesus de surpresa. Jesus sabia que um deles ia trair. E no decorrer do acontecimento, ficou óbvio que seria Judas, mas Jesus perdoaria Judas, irmãos. Jesus perdoaria Judas. Mas tem gente por aí dizendo não. Quando Judas nasceu, ele já tinha sido escolhido para trair e para ir para o inferno. É isso que a Bíblia diz, gente? Ou a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho? Aí esse pessoal vai dizer, não, mas veja bem, né? Deus não correria o risco de que o sangue de Jesus fosse derramado em vão. Não, o sangue de Jesus não foi derramado em vão. Porque salvou aqueles que quiseram aceitar. Fala, Deus não correria esse. Gente, se tem uma coisa que Deus não se preocupa é de correr risco. Ele entregou o filho unigênito dele. Será que esse Deus está preocupado com os riscos que ele corre? Meu Deus do céu. Mas não, pessoal, por causa das suas filosofias, por causa da cátedra de Westminster, eu quero saber de Westminster, eu quero saber da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo morreu para dar vida a todos. Deus amou a todos. Aí o pessoal pega o texto e fala, não, todos aqui não é todos, veja bem. Então, é isso que acontece, gente. Quando a gente exclui a Bíblia, quando a gente releva a Bíblia, quando a gente tira a Bíblia da jogada, a gente corre o risco de ser enganado por Satanás, pela serpente, igual a Eva foi. Então, irmãos, eu sei que muitas vezes eu tenho sido insistido, né, da gente manter a Bíblia, da gente estudar a Bíblia, da gente ficar com a Bíblia, porque eu tenho para mim que quem mais precisava ouvir isso, né? Não que os irmãos não precisassem, mas quem mais precisava ouvir isso não está aqui. Né? Quem mais precisava ouvir isso não está na escola bíblica, não está nos cursos de ensino, não lê a Bíblia de fato. Né? Então, irmãos, façam dessa minha preocupação, que era a preocupação do Paulo, a suas também. Orem pela igreja. Ora para que Deus promova um avivamento. A gente ora por almas. Como que a gente vai ganhar alma sem a Bíblia, irmãos? É a Bíblia que demonstra o pecado do homem para que ele se veja pecador. Você já tentou evangelizar alguém que não sabe que ela precisa de Deus? Essa pessoa não tá nem aí, a vida dela tá boa, ela tem dinheiro, ela tem carro, ela tem casa, tem um bom emprego, a família tá bem. Você acha que ela quer Deus para quê? Se na cabeça dela tá tudo bem. Só que através da Bíblia a gente tem a possibilidade de mostrar que há uma vida depois dessa e que a pessoa que não serve a Jesus vai ser condenado à perdição eterna. E aí, através de entender isso, a pessoa vai falar: não, então eu preciso de Deus, né? Eu preciso de Deus. A gente tem facilidade em ganhar as pessoas que têm menos posses financeiras, sabe? Por quê? Porque aquela pessoa passa dificuldade. A gente tem facilidade de ganhar para Jesus uma pessoa que está em enfermidade. Porque através de mostrar para ela que Jesus pode curar, a gente consegue ganhar essa alma. E como que a gente vai para ganhar um rico? É só através da Bíblia Sagrada. Mostrando para essa pessoa rica, que tem posses, tem muito dinheiro, tem uma família linda, que sem Jesus nada disso adianta, porque vai para o inferno. Entende? Então, irmãos, pegue essa palavra e vamos orar pela igreja, sabe? Vamos clamar, falar, Senhor, a igreja precisa
Voltar para a simplicidade de Cristo, a simplicidade do teu evangelho. Os irmãos e gente, cadê os obreiros da igreja? Os obreiros, aqueles que estão lá para fazer a obra de Deus, cadê esse pessoal no estudo bíblico? Cadê esse pessoal lendo a Bíblia? Dá uma oportunidade para os irmãos e gente, pelo amor de Deus, não é querendo ser chato com os irmãos, mas você vê os irmãos lendo a Bíblia com uma dificuldade. Me fala se isso não deixa transparecer que essa pessoa não lê a Bíblia na casa dela. Pede para abrir um texto da Bíblia, os irmãos ficam embananados lá. Meu Deus, parece que na Bíblia dele não tem um livro. A gente pede para abre sofonias aí. Parece que a Bíblia do irmão não tem sofonias. Você entendeu? Os irmãos que recebem a oportunidade de falar algo, e aí depois a gente tem que ficar corrigindo porque está falando coisa antibíblica. O que está acontecendo com a igreja, gente? O que está acontecendo? Cadê os líderes? Os líderes que lideram os departamentos da igreja, cadê esse pessoal no estudo bíblico? Entende? Então a igreja, gente, ela tá perecendo diante disso aí. Jesus disse que ele edificaria a igreja dele e as portas do inferno não prevaleceriam. Só que sem a Bíblia, a gente não tem como avançar. Jesus está dizendo ali, tem gente que pensa que esse texto está dando segurança. Jesus está prometendo segurança. Não, ele não está prometendo segurança para a igreja. Porque porta, irmãos, porta se serve para você trancar algo para dentro. Quando ele fala assim, as portas do inferno, o que ele está dizendo é, o Satanás vai tentar fechar a porta do inferno, mas a igreja vai avançar e as portas do inferno não prevalecerão. Diante da igreja, a porta do inferno vai ter que se abrir e as almas que estão perecendo lá dentro vão sair. Amém. É isso que ele tá dizendo, que a igreja vai avançar, ele está dizendo que a igreja vai conquistar. Só que a única coisa que a gente tem para atacar é a Bíblia. Você já leu a Efésios, quando ele fala da Efésios 6, da armadura de Deus? Quer ver? Vamos ler esse texto. Para encerrar, tá? Já vou terminar. Eu sei que já deu a hora aí, meus irmãos. Vamos lá, Efésios, capítulo 6. Vamos ler o texto da armadura de Deus aqui. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Estais, por firmes, cingindo-vos com a verdade. E vestindo o couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Até agora, tudo que ele falou aqui só serve para defender. É no ombro, é no peito, é na barriga, é nos pés, é no braço para se defender. Só agora ele vai dar a única ferramenta de ataque. A única ferramenta de ataque vem agora. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não dá para atacar com escudo. Não dá para atacar com bota. Não dá para atacar com couraça. Não dá para atacar com capacete. O único jeito da igreja atacar é com a espada do Espírito. E ele diz que a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Então a igreja está perecendo. Acho que é alguém dando retorno aí, né? Obrigado, não sei quem foi, mas obrigado. Então, a igreja está perecendo porque está faltando Bíblia, irmãos. A gente não tem avançado, a gente não tem ganhado almas. Toda a dificuldade que a igreja tem passado é falta de Bíblia Sagrada. Dá uma olhada no livro de Atos, lê lá Atos capítulo 2, você vai ver como a igreja vivia. A igreja vivia todos os dias aprendendo com os apóstolos. Todos os dias a igreja, eles ganhavam 3.000 almas numa pregação, não é à toa, gente. Não é à toa isso aí. Quando, lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, eles estavam obedecendo a palavra de Jesus. Jesus falou, ficai em Jerusalém. Eles obedeceram. O que aconteceu? O Espírito desceu e eles ganharam 5.000 almas, 3.000 almas, e assim foi. A igreja se multiplicava através da obediência. Então, o ponto, meus irmãos, para a gente encerrar agora. A Bíblia é sagrada. Não dá para ser cristão, não dá para ser igreja sem a Bíblia. E Paulo, há 1.900 anos atrás, quase 2.000 anos atrás, estava preocupado com a igreja, dizendo assim, eu tenho medo que vocês sejam enganados, assim como a Eva foi lá no Éden. E como que ela foi enganada? Esquecendo do que Deus disse. Amém? Então, fiquemos com a Bíblia Sagrada, irmãos. A gente precisa, não dá para ser cristão sem a Bíblia Sagrada. Amém?